Por que recentemente o Talibã se aliou com a China e a China se aliou com o Talibã? Por que, então, China e Talibã são aliados? Antes de eu explicar isso, nós vamos ter que retomar um pouquinho. Recentemente o mundo ficou horrorizado quando viu as imagens que aconteceram no aeroporto internacional de Cabul, capital do Afeganistão. Os Estados Unidos, depois de longos anos, desde 2001, eles estavam nessa guerra ali na região do Afeganistão, uma guerra ao terror que tudo teve início lá no 11 de setembro, mas recentemente os Estados Unidos resolveram tirar as suas tropas, tirar os seus soldados do Afeganistão e decretaram que a missão ali tinha acabado, que essa guerra não valia mais a pena e não tinha mais por que acontecer. Com isso, muitos afegãos ficaram apavorados, muitas pessoas, o povo dali ficou muito apavorado porque sabia que o Talibã voltaria a dominar o país, voltaria a dominar Cabul e o Afeganistão. Então aí nós vimos cenas horríveis, cenas chocantes que eu vou mostrar agora para vocês em imagens. Então, pessoal, essas imagens que vocês veem aí do povo afegão apavorado é porque eles já sabiam que o Talibã, após a saída dos Estados Unidos, já tinha dominado Cabul, a capital do Afeganistão, e já tinham dominado o Afeganistão, vamos dizer, quase como um todo. Então, o povo estava apavorado, tentando sair de qualquer maneira, tentando até sair em aviões de militares americanos, em aviões que eram destinados somente para o pessoal da embaixada. Foi um negócio realmente muito horrível. Esse pavor todo, pessoal, não é para menos, tá? Porque o grupo extremista religioso, ele impede as mulheres de aprenderem. As mulheres não podem ler no regime talibã e as mulheres não podem escrever. Tampouco elas podem aprender. Com perdão da palavra, nesse regime extremista do Talibã, as mulheres são praticamente reprodutoras sexuais e nada mais. Inclusive professores que forem pegos, né, ensinando as mulheres a lerem, a escreverem, eles são severamente punidos, além de às vezes serem mortos, pessoal. O Talibã também, ele decretou que todos os homens agora têm que deixar a barba crescer e só pode alguns tipos de corte de cabelo, o restante é severamente proibido. Antigas propagandas que apareciam de mulheres com biquínis foram completamente retiradas ou tomaram um banho de tinta, assim. Circularam imagens também dos talibãs com um balde de tinta, passando tinta branca em todas as propagandas que eles achavam inapropriadas, que tinha mulher de biquíni ou mulher com poucos trajes. Então, pessoal, é evidente, né, que o cenário internacional vê no Talibã um grupo extremista e fica muito relutante em considerar o Talibã agora dominando o Afeganistão como um regime reconhecido internacionalmente. E o que o Talibã busca agora? Porque o Afeganistão, do momento, está um caos, né? Tem uma crise econômica muito forte, porque todas as empresas saíram de lá, todas as empresas retiraram o dinheiro de lá, porque não confiam na instabilidade do país, né? Os voos, se vocês pegarem, tem um aplicativo muito interessante que mostra as rotas em tempo real, tá? Mostra a rota de todos os aviões que estão percorrendo o globo, e se a gente clica nesse aplicativo a gente não vê nenhum avião percorrendo a região do Afeganistão. Eles evitam passar por ali, então não tem comércio ali, pessoal. Tá uma crise econômica horrível, um desemprego, uma fome rolando ali, e o Talibã, dominando o Afeganistão, ele quer recuperar a sua imagem em relação aos outros países e quer melhorar a sua situação econômica. Então o Talibã está desesperado por reconhecimento. Por isso que é interessante para o Talibã se aliar à China. Porque se a China, que é a segunda maior economia do mundo, reconhecer o Talibã como um governo legítimo, é de praxe, pode ser que outros países venham a cavalo e também reconheçam o Talibã como governo legítimo. Por quê? Por que outros países além da China reconheceriam? Justamente por um medo de perder alguma parceria comercial com a China no futuro, tá? Então o Talibã quer muito uma parceria com a China por causa disso.
Outro interesse que o Talibã tem nessa aliança com a China é se reestruturar economicamente, né? Porque eles acreditam que a China pode investir forte no país e isso pode dar uma injeção de ânimo para o Afeganistão e assim eles possam ir se reconstruindo aos poucos. Bom, eu dei vários motivos por que o Talibã tem interesse nessa aliança com a China, mas ainda não dei nenhum motivo de por que a China, né, tem interesse com o Talibã, porque a China também tem esse interesse. Vou dizer, a China e o Talibã, eles fazem fronteira, são países que fazem fronteira, tá? Tem 76 quilômetros de fronteira um país com o outro. Então, evidentemente que com a saída dos Estados Unidos do do Afeganistão, é interessante para a China agora dominar aquele local, sobretudo porque está do lado do seu país, né? É interessante para a soberania da China, para não ter uma ameaça de países que são rivais assumidos da China, como os Estados Unidos. Esse é um dos motivos. Outro motivo é a riqueza em minerais que tem o Talibã, que tem o Afeganistão e o Talibã. O Talibã tem uma fortuna estimada em mais de $1 trilhão em minerais. Olha só aqui as matérias que comprovam isso que eu estou falando. Então é claro que esse potencial gigantesco de $1 trilhão que o Talibã tem nas mãos interessa a China, sobretudo o lítio, que o lítio é um mineral muito importante para os dias de hoje, porque ele é um mineral fundamental na energia renovável, né? E esse mineral, então, ele é importantíssimo para as baterias dos carros elétricos, para os carros elétricos do futuro, que vão vir a ser um grande produto comercial nos próximos anos, tá? Soma-se a isso o fato de que a China pode ter interesse em traçar uma nova rota da seda. O que é isso? Os historiadores já dizem que há uma nova rota da seda na China, tá? Que começa lá da China, passa pelo Irã e depois vai até a Europa. A China usa essa rota para mercadorias, né? Para levar seus produtos de forma rápida através de uma ferrovia do seu país, China, passando pelo Irã e depois indo até a Europa. Imagina, isso aí dá um controle absurdo no âmbito comercial para a China. A China já tem uma dessas rotas, tá? Vou colocar uma foto aqui para vocês verem como é que essa rota é. Analisem o poderio dessa rota ali no traço vermelho. A rota passa por uma grande parte do território chinês, passa pelo Tajiquistão, depois passa pelo Irã, vai lá para a Turquia em Istambul, vai para Moscou na Rússia, depois chega na Alemanha, passa pela Itália. Olha só. Então, de certa forma, a China já conseguiu traçar uma nova rota da seda, né? Que tem um domínio férreo até a Europa, que sai da China e vai até a Europa. Então é claro que esse também pode ser um dos interesses na China nessa aliança com o Talibã, né? No futuro traçar outra rota dessa, só que dessa vez passando pelo Afeganistão, uma região dominada pelo Talibã, porque aí com a China com uma outra rota como essa, indo do seu território até a Europa, ela controla muito melhor o mundo, ela consegue fazer com que as suas mercadorias cheguem em tempo recorde em outra parte do planeta, e isso dá cada vez mais poder para a China. Outro motivo também que a China tem interesse em se aliar com o Talibã, tanto é que fez, é o seguinte: alguns anos atrás, o Talibã fez severas críticas à China e até fez ameaças, tá bom? Ameaçaram porque a China tem uma região, a China tem várias províncias, né? Um país enorme, então tem várias regiões. E tem uma região, deixa eu pegar o nome aqui para vocês, da China, tá? Que é uma região chamada Xinjiang. Xinjiang na China, que tem como é que eu vou dizer, uma espécie de povo ancestral que é chamada Uigur, tá? Uigur é o nome do povo. E esse povo Uigur, ele já tem há milhares de anos na China, é um povo muito longínquo, e eles, pelo menos um século, né, alguns anos já, eles já se tornaram
uma região islâmica dentro da China. Eles são uma região islâmica dentro da China. E a China, segundo muitas fontes fidedignas que eu vou colocar para vocês aqui, não quer não quer que tenha uma região que não seja que seja diferente das outras regiões da China, né? Eles não querem uma região islâmica dentro do seu território, então eles impedem que essa região ali de Xinjiang faça festas típicas islâmicas, eles impedem que as crianças aprendam o alfabeto típico uigur dentro das escolas, e também levam um monte desses islâmicos para campos de reeducação, que são campos que é muito comum na China, são espécies de campos de concentração onde eles põem inimigos do governo, põem pessoas que precisam se reeducar. É uma coisa bem tensa na China. E o Talibã, cerca de 3, 4 anos atrás, fez duras críticas à China, inclusive com ameaça. E agora, claro, com essa parceria, né, que está acontecendo entre China e Talibã, praticamente o Talibã vai fazer vista grossa, como se não estivesse se importando com o que a China faz com seus islâmicos lá na região de Xinjiang, e a China também não vai se meter com as coisas que são completamente anti-direitos humanos do Talibã. E assim está selada essa amizade, essa parceria, tá? Vou colocar aqui algumas matérias para exemplificar isso que eu estou falando e algumas fotos também. G1 Mundo. O objetivo deles é destruir todo mundo. Uigures em campos de reeducação na China relatam estupros sistemáticos. Em novo depoimento, ex-detentas de campos de prisioneiros da China descrevem cotidianos de abuso afetando minoria étnica. BBC Brasil News. Por dentro dos campos de reeducação para onde são mandados muçulmanos na China. CNN Brasil Internacional. Minoria uigur que vive no Afeganistão teme aproximação entre China e Talibã. Grupo rebelde que tomou o controle do Afeganistão pode entregar minoria perseguida na China para agradar Pequim. Nessa imagem vocês podem ver centenas de uigures islâmicos detidos num campo de reeducação na China, em Xinjiang. Apenas lembrando que não é somente porque eles têm traços chineses que eles não são islâmicos, até porque o islamismo é uma religião. Nesta foto nós vemos o cofundador do Talibã, o Mullah Abdul Ghani Baradar, e o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi. Essa foto mostra o dia em que os talibãs e os chineses se aliaram. Então, pessoal, se tu chegou até aqui, eu peço que tu dê um curtir, dê um joinha, que é muito importante. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva e aperte o sininho. E muito importante, deixa um comentário aí. O que tu achou dessa aliança do Talibã e da China? O que você acha que vai dar isso aí? O que tu acha disso tudo? É boa estratégia para eles? Tu teme essa estratégia? Tu não teme? Tu concorda? Tu discorda? Deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado por assistir mais um vídeo e até o próximo.